Nesse episódio eu vou falar para você da cooperação para a conservação da humanidade. Hoje nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Nós estamos diante de um problema do mundo inteiro que está envolvendo todos os países do mundo, que é um problema que afetou a economia, afetou a convivência das pessoas, afetou tudo aquilo que nós tínhamos como a rotina do nosso dia a dia no mundo inteiro. No Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Europa, em qualquer lugar, todos estão vivendo esse problema. Vivemos um lockdown, estamos vivendo uma segunda onda de lockdown já, estamos num momento em que as vacinas estão chegando e a gente está tentando lutar contra esse inimigo invisível. É impressionante que todas as vezes que a humanidade passa por isso, o homem começa a cooperar entre si. O homem se une em busca do resultado e esquece a religião, o território, de onde ele veio, para onde ele vai. Ele simplesmente começa a se unir com os demais em busca de traçar o melhor caminho para obter o melhor resultado para a solução desse problema. A humanidade como um todo, ao longo de toda a sua existência, todas as vezes que passou por dificuldades como essa, todas as vezes que foi acometida por um problema como esse, como a gripe espanhola lá em 1919, toda a população se une. As pessoas começam a colaborar e a cooperar entre si. As pessoas ficam mais empáticas, as pessoas começam a cuidar umas das outras e começam a ajudar o vizinho, começam a se preocupar com a conservação da humanidade. Porque no final de tudo, o que importa são as pessoas. O que importa somos nós. E a partir do momento em que existe uma ameaça real de dissipar e de acabar com a humanidade, de matar a grande maioria das pessoas que vivem nesse planeta, as pessoas param, deixam de lado os seus conceitos, as suas religiões e as suas crenças e passam a se unir em busca da preservação e conservação da vida. Quando você entende isso, tudo fica muito claro para você ver que, apesar de você viver no Ocidente e pessoas viverem no Oriente, o mundo inteiro está trabalhando unido em busca do resultado. Existem testes de vacina na China, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros países. E por quê? Porque o resultado da vacina é para todos. Porque todo o esforço mundial que está sendo feito não é para um único país. Pode até ser por um único laboratório que vai ganhar muito dinheiro com essas vacinas. Mas as vacinas estão sendo produzidas para imunizar a toda a humanidade, a todas as pessoas que for possível você chegar com essa vacina. Todos os governos vão se esforçar para que isso aconteça, porque é a única forma que a gente tem de controlar o Covid e até mesmo de extirpar de uma vez por todas esse vírus que está causando tanto mal à sociedade. Ora, a partir desse conceito, desse pensamento, o que vem à nossa cabeça? Que nós, seres humanos, apesar dos nossos preconceitos, apesar de sermos inimigos de outros povos, apesar de não concordarmos com atitudes e com comportamentos de outros seres humanos, toda vez que existe uma ameaça da nossa existência, toda vez que existe algo que possa colocar em xeque a nossa humanidade nesse planeta, os seres humanos se unem, as pessoas se unem em prol de solucionar esse problema, de solucionar aquilo que está ameaçando a continuidade da vida na Terra. Essa cooperação, ela é intuitiva, ela é uma coisa que acontece pela nossa sobrevivência e não pelas nossas crenças. É uma coisa que todos nós temos internamente, que é esse conceito de manutenção da vida, da sobrevivência. Então, a gente está tendo uma prova muito legal e muito bacana da cooperação da humanidade em razão da vida nesse momento de coronavírus, nesse momento de Covid-19, quando a gente tem muitas pessoas que estão morrendo, muitas pessoas que estão perdendo a vida por conta do vírus e das consequências que ele causa. Se você hoje enxergar a humanidade dessa forma, você vai perceber que todos nós, no final, somos pessoas que queremos preservar a vida. E cooperando entre si, um país com o outro, um cidadão com o outro,
aquele que é da medicina, que está lá à frente nos hospitais, aquele que está no laboratório, nós que podemos estar ajudando, contribuindo, colaborando, doando cestas básicas para quem precisa, ou seja, todo esse movimento mundial que está acontecendo em prol da vida humana é uma das coisas mais bonitas que eu tive a oportunidade de ver na vida. Eu não acompanhei nem a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial, porque eu só tenho 47 anos, mas a gente vê que um movimento como esse, uma situação como essa, ela une ricos e pobres, pretos e brancos, altos e baixos, gordos e magros. Ela une a todos, independente de raça, orientação sexual, país que vive, crenças, pouco importa. Tudo isso fica de lado em razão da conservação da vida humana. Essa contribuição que nós somos capazes de fazer em prol da humanidade das pessoas é uma das coisas mais positivas que o ser humano tem. Mas isso só se instala em duas situações. Primeiro, quando há uma necessidade da conservação da vida humana. E segundo, quando você aceita fazer parte de um grupo que está agindo dessa forma. Quando isso acontece, a sua vida muda e a vida do grupo muda também. A vida do grupo torna-se cada vez melhor e mais forte, porque veio mais uma peça, veio mais um componente para contribuir, para cooperar, para colaborar com o resultado final. Eu tenho certeza absoluta que no final de tudo nós vamos vencer o Covid, as pessoas vão ficar melhores do que eram e as pessoas vão entender que no final de tudo o que interessa é a vida humana. No final de tudo, essa cooperação, essa contribuição que a gente faz para manter o ser humano vivo aqui na Terra é o que vai fazer diferença também no teu negócio, na tua vida, na tua casa, no seio familiar. Quando você tem a cooperação das pessoas para a preservação da família, para a preservação de uma empresa, para a preservação de um status familiar positivo, você está se comportando da mesma forma e vai obter os resultados da mesma maneira. Como eu já disse para você aqui, existe uma mágica, existe uma magia quando as pessoas resolvem cooperar e colaborar entre si com harmonia, com desejo profundo, com empatia, deixando de lado os seus conceitos e as suas emoções e colocando à frente o interesse da coletividade, o interesse da empresa, o interesse do grupo, a missão pela qual você está fazendo parte para obter o resultado maior. É só assim que é possível a gente alcançar o sucesso com harmonia junto das outras pessoas, dividindo a conquista e multiplicando os resultados positivos que aquilo pode ser capaz de gerar. Se você entender isso, se você compreender isso realmente da maneira que eu estou te colocando, você vai, a partir de hoje, sempre agir de forma colaborativa, contribuindo e cooperando com o teu time, com o teu grupo, com a tua família, com as pessoas que estão do teu lado, em razão de um objetivo maior e comum a todos. Eu te aguardo no próximo episódio.